As últimas notícias do Fluminense, o panorama atual do Campeonato Carioca. O que o Fluminense tem que fazer para se classificar? Fluminense tem jogador convocado para a seleção. Vou trazer essa informação importante, sem enrolação aqui na Central Fluminense. Já vai deixando o seu like e ativando as notificações, porque depois da vinheta vou trazer todas essas informações. Bora lá? Vamos começar com as informações do Fluminense nesse vídeo, com uma informação bem curiosa. Tem jogador do Fluminense convocado, mas não para a seleção brasileira, mas sim para a seleção mexicana. Eu tô falando do Matheus Reis. Segundo informações do jornalista Yeudiel Pacheco, lá do México, o atacante do Sub-17 do Flu, Matheus Reis, foi convocado para compor a equipe Sub-18 da seleção do México. Inclusive, o jovem já está treinando com os mexicanos. Vale lembrar que o Matheus já vestiu a camisa da seleção brasileira e, inclusive, foi campeão do Sul-Americano Sub-17 e enfrentou a própria seleção mexicana da categoria com a amarelinha. O moleque de Xerém tem somente 16 anos de idade. Claro, a gente precisa saber por que ele está sendo convocado para a seleção mexicana. Se dá conta por conta dele ter nascido no México no momento em que seu pai, o ex-meia Elias, vestia a camisa do Pumas do México. Então tem essa explicação. O Matheus Reis nasceu no México na época que seu pai era jogador do Pumas. Então isso explica muita coisa. O Matheus Reis é uma das grandes promessas do Fluminense na sua base. Como eu disse aqui, ele tem apenas 16 anos. É um garoto que está aí, ó, sendo disputado tanto pela seleção brasileira, mas também pela seleção mexicana. E ele optou por ir lá treinar com a seleção do México. Então vamos ficar de olho nessa situação. Se o Matheus escolhe jogar pela seleção brasileira, se escolhe jogar pela seleção mexicana, fato é que a gente tem uma grande joia em mãos na nossa base, e independente da seleção, a gente vai estar de olho, porque nos interessa muito ver o Matheus, o seu desenvolvimento até ele chegar no profissional. Mas fica aí a curiosidade dessa informação. Matheus Reis vestindo a camisa da seleção mexicana de futebol. Vamos que tem mais informações importantes do Fluminense nesse vídeo. Gente, agora eu quero falar desse jogador que foi do Fluminense até o final do ano passado. Ele ficou 2023 todo sem jogar. Estou falando do Caio Vinícius. Ele começou bem pelo Vitória, porque ele marcou gol na Copa do Nordeste, na vitória do time rubro-negro em cima do ABC. Ele terminou seu vínculo em 2023 com o Fluminense. Cara, é um fato que eu não entendo até hoje. O Caio Vinícius, ele ficou o ano todo sem jogar, 2023 todo sem jogar. Não fazia parte dos planos do Fluminense, treinou separado o ano todo. Ele tinha feito um bom 2022 na Série A pelo Goiás, foi inclusive especulado no Internacional. Alguns clubes tinham interesse nele porque ele se destacou na Série A, mas o Fluminense sequer usou em 2023. Fica aí esse fato curioso. Até hoje ninguém entende porque o Caio Vinícius treinou em separado do elenco do Fluminense. Por mais que ele não seria utilizado, ele treinou em separado, meus amigos. Alguma coisa aconteceu que a gente não ficou sabendo. Mas fato é que o Caio Vinícius começou bem lá no Vitória. Jogou como titular e marcou um gol. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Gol em cima do ABC, vitória do Vitória lá no Barradão pela Copa do Nordeste. É um jogador que, eu não tô dizendo aqui que, meu Deus, o Caio Vinícius tinha que jogar com a camisa do Fluminense, mas eu acho que dava pro Fluminense ter feito uma negociação melhor, ter usado o Caio Vinícius como uma moeda de troca, porque ele sai após um bom 2022 pelo Goiás, se destacou lá, outros clubes queriam esse jogador. O Fluminense emprestou ele algumas vezes, depois que ele subiu do Sub-20 para a equipe profissional, e foi aonde que ele se destacou mais, lá no Goiás. E acabou que a gente perdeu o Caio Vinícius, entre aspas, de graça. Foi de graça, né? Ele sai, acaba o contrato, a gente não consegue nenhum valor em cima disso.
Então é realmente um mistério essa passagem do Caio Vinícius, pelo menos o fim da passagem dele com a camisa do Fluminense, porque ele se destacou pelo Goiás 2022, não foi utilizado pelo Fluminense em 2023, ele ficou sem jogar 2023 todo. O Fluminense não negociou em 2023, treinou em separado o ano todo. As informações que a gente tem são essas. E agora ele tá lá no Vitória, já começa bem, fazendo gol. Muito estranho essa saída do Caio Vinícius. O Fluminense não ganhou nada com o final de contrato, não conseguiu negociá-lo com ninguém. Mas vamos embora, porque tem mais informações do Fluminense nesse vídeo. Antes da gente começar a falar do panorama do campeonato carioca, eu quero mandar um abraço para quem está sempre conosco aqui no nosso canal, interagindo, comentando. Um abraço para o Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, para o Assis de Manaus, para o Genário Araújo de Salvador, na Bahia, para o Marcos José de São José do Calçado, Espírito Santo, para o Timóteo de Marabá, no Pará, para o Ricardo de Riacho Fundo, Distrito Federal, para a Lúcia Fonseca de Juiz de Fora, Minas Gerais, para o Anderson e seu filho Thales de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, e para o Vanderlei da Mata de Petrópolis, Rio de Janeiro. Valeu demais. Comenta aí agora da onde que você está assistindo esse vídeo para a gente mandar um alô, um abraço para você em vídeo por aqui. Deixa o seu like porque é muito importante para o nosso canal continuar crescendo. Então vamos embora porque tem mais informações do Fluminense nesse vídeo. Gente, o Flamengo pagou o jogo atrasado que ele teve aí contra o Volta Redonda, confirmou o favoritismo e venceu. E agora restam 4 rodadas para se definir os classificados para as semifinais do Campeonato Carioca, que é aí onde que o campeonato realmente começa, segundo alguns, e eu concordo com isso. Até o momento, 8 times possuem chances reais de avançarem às semifinais. Eu vou colocar aqui a classificação na tela, porque a gente vai ver realmente esse panorama. O Fluminense é líder com 17 pontos, nenhuma derrota. O Flamengo tem 15, empatou um jogo a mais do que o Fluminense, por isso que tem 15 aí em 7 jogos, está bem na cola. Depois a gente tem o Nova Iguaçu, a grande surpresa do campeonato, a gente pode dizer assim. E o Vasco fecha essa lista de classificados. O Botafogo hoje estaria fora. Boa Vista, Madureira e Portuguesa ainda tem chances de se classificarem para as semifinais. Por isso que a gente falou aqui de 8 equipes. Até a Portuguesa, todo mundo tem chances reais de classificação. O Fluminense ainda tem 3 clássicos. É importante a gente entrar nesse contexto aí, torcedor, porque o Fluminense tem 3 clássicos, vai fazer na volta, né, depois dessa pausa do Carnaval, vai jogar contra o Vasco na quarta-feira. Uma vitória é fundamental para o Fluminense já encaminhar a sua classificação. O Flamengo só tem mais um clássico, que é contra o próprio Fluminense na penúltima rodada, aonde eu estou projetando realmente a decisão da Taça Guanabara, que é em pontos corridos, né? A Taça Guanabara, mais uma vez, é em pontos corridos, apesar do ano passado aquele jogo ter sido, entre aspas, uma final na última rodada, não era um mata-mata, era fase de classificação. O Fluminense, eu vou colocar aqui na tela os confrontos que restam para cada equipe que vai disputar esse título. O Fluminense joga contra o Vasco, Madureira, Flamengo e Botafogo. O Flamengo enfrenta o Bangu, Boa Vista, o Fluminense e Madureira. Então, é chance alta do Flamengo fazer no mínimo 9 pontos, né, contra as equipes de menor investimento. O Fluminense, ele tem só uma equipe de menor investimento para enfrentar, que é o Madureira, e vai forçar, se o Fluminense quer ser tricampeão da Taça Guanabara, o Fluminense ele tem que vencer no mínimo aí os próximos 3 jogos, Vasco, Madureira e Flamengo, que eu acredito acontecendo esses resultados de vitória do Fluminense. O Fluminense garante o título da Taça Guanabara. O Nova Iguaçu enfrenta o Boa Vista, Audax, Portuguesa e Volta Redonda, tá? O Nova Iguaçu é importante a gente lembrar, é um time que já enfrentou todos os 4 grandes, então ele tá muito bem na fita, só que ele enfrenta Boa Vista e Portuguesa, que são confrontos diretos.
O Vasco tem o Fluminense e o Botafogo. Também tá nessa briga aí pela última vaga hoje com o Botafogo. Vai enfrentar o Fluminense também, Volta Redonda e Portuguesa que tá nessa briga. Não é nada fácil também pro Vasco. A situação que eu vejo de time grande para classificação, o mais difícil é o Botafogo, porque enfrenta o Volta Redonda, vai ter o Vasco, o Audax e o Fluminense na última rodada, e nessa final de Campeonato Carioca se embola um pouco com a pré-Libertadores. Na mesma semana que o Fluminense vai jogar pela Recopa, o Botafogo começa a sua caminhada na pré-Libertadores. O Boa Vista tem o Nova Iguaçu, Flamengo, Sampaio Correia e Bangu. O Madureira tem o Sampaio Correia, Fluminense, Bangu e Flamengo. Já acho esse caminho do Madureira um pouco mais difícil para a classificação. E a Portuguesa tem o Audax, Volta Redonda, Nova Iguaçu e o Vasco. Tirando o Fluminense e Flamengo, que eu acho que vão se classificar sem problema nenhum, eu aposto nesse Nova Iguaçu se classificando também. Eu vi 2 jogos ali do Nova Iguaçu, adicionando, né, claro, o jogo contra o Fluminense. Eu gostei muito dessa equipe, foi bem valente contra as equipes grandes, empatou com o Flamengo, venceu o Vasco com a autoridade e também foi buscar um empate contra o Botafogo titular, estava perdendo por 2-0 e buscou o empate no segundo tempo. É uma equipe muito interessante. Eu acho que Vasco e Botafogo, esse clássico entre eles aí, vai fazer toda a diferença para quem vai ficar de fora. Aí eu tô projetando o Nova Iguaçu se classificando nessa semifinal do Campeonato Carioca. É importante lembrar, no passado o Botafogo ficou de fora, o Volta Redonda fez semifinal contra o Fluminense, campeão da Taça Guanabara. E vamos lá, eu quero perguntar para você que acompanhou esse vídeo todo, viu essa classificação aí do Carioca, viu esses jogos finais que vai ter. Deixe o seu comentário aí para quem você acha, quem serão os classificados do campeonato. Bota aí os 4 times que vão se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Quem você acha que dos grandes pode ficar de fora? Comenta aí, você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu vou responder você, eu vou comentar com você a sua opinião, a sua análise também no vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Mais tarde, Domingão da Central, tem live conosco aqui. Um abraço, tamo junto.